montanhas cobertas de gelo, rios selvagens e cavernas isoladas. O sul do Alasca pode ser espetacular, mas pode também ser cruel e traiçoeiro. Relatos recentes de pescadores desaparecidos misteriosamente despertaram a minha atenção. Mas para cada caso noticiado, existe outro não relatado. Às vezes as pessoas vêm aqui para um dia de passeio, para curtir, e não voltam. Meu nome é Jeremy Wade. Há muitos anos venho investigando desaparecimentos misteriosos em rios e lagos. E acabo revelando criaturas estranhas e às vezes mortais que se escondem sob a superfície. Olha o peixe aí! No Alasca, mortes misteriosas normalmente são relacionadas a acidentes de barcos ou mau tempo. Mas como os casos se acumulam, começo a questionar se essas águas frias não escondem algum assassino. Monstros do Rio. O assassino das águas frias do Alasca. Todos os anos, pessoas se aventuram nas águas do Alasca e nunca voltam para casa. Desaparecem sem deixar pistas, testemunhas, nem corpos. O clima extremo normalmente leva a culpa pelas mortes. Mas não seria uma conclusão muito fácil? Muitos pescadores estão entre os mortos. Por isso vim aqui olhar o que há sob a superfície e descobrir se existe outro culpado que não seja o clima. Quero descobrir se alguma coisa na água tem matado as pessoas. Houve uma tragédia recente. Tenho poucas pistas, mas são suficientes para levantar suspeitas. Um barco de pesca foi encontrado virado em um banco de areia. Os coletes salva-vidas estavam lá, mas os 2 ocupantes do barco desapareceram. Se o tempo estivesse piorando, como eram pescadores experientes, eles teriam colocado os coletes. Mas não fizeram isso. Além dos corpos, as varas de pescar também desapareceram. No pouco que se sabe do incidente, parece que alguma coisa tenha pegado as vítimas de surpresa. É muito pouco para começar, mas com tantos pescadores mortos no Alasca, eu preciso descobrir se há alguma surpresa mortal espreitando nestas águas. Minha investigação começa onde o barco virado foi encontrado na margem leste da enseada Prince William, litoral sul do Alasca. Provas da pescaria fatal foram encontradas em uma baía, onde um braço do delta do rio Copper deságua no mar. Quando a maré chega, tudo isso fica encoberto, mas na maré baixa nós temos essa enorme extensão de lama e foi aqui que o barco foi encontrado. Como parou aqui, ninguém sabe ao certo. Uma possibilidade é que o fato tenha ocorrido em mar aberto e o barco tenha sido trazido pela maré. Mas outra possibilidade é que tenha acontecido no continente e o barco tenha vindo para cá flutuando pelo rio. Como a fatalidade pode ter acontecido ao longo da costa ou no rio, meu desafio dessa vez é duplo. O culpado pode tanto estar em água doce quanto no mar. Decido começar pelo tipo de água que conheço melhor. A cidade mais próxima é Cordova, uma comunidade remota de pescadores de 2.000 habitantes. Se alguém pode me contar o que há nos rios daqui, são essas pessoas. A gente tem salmões reis bem grande. É, um amigo meu pescou um... E bem já faz uns 10 dias com rede. Aqui? Ele tinha 1,5 metro. E onde foi exatamente? No rio Copper mesmo. Eles vêm daqui e são encontrados bem aqui. É meio raso. Todos eles disseram que o salmão-rei se reproduz no rio Copper. Agora vou me encontrar com um homem que pesca aqui há 30 anos, o guia fluvial
Stan Grovers. Eu vi muita gente se complicando bastante por subestimar o que tem no rio. Quando entra no rio e sai de vista, já era. Qual é o peixe que as pessoas mais realistas esperam pescar neste rio? Provavelmente o salmão, que pode ter até 40 quilos. O salmão-rei. Isso, Chinook, salmão-rei. Não se trata de um salmão comum. Podendo chegar até 1,5 metro e pesar até 60 quilos, ele é o maior entre todos os salmões do Pacífico. O tamanho do peixe e a força do rio formam uma combinação perigosa. A correnteza é forte. Quando um peixe muito grande pega a isca, ele tira o seu equilíbrio. Quer dizer então que você já viu pessoas sendo puxadas para a água por um salmão-rei? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sou grande, tenho 2 metros e peso uns 100 quilos. Nunca achei que ia me desequilibrar. Mas um dia, de repente, só o meu chapéu ficou flutuando no rio. O meu filho teve que pular na água para me pegar. Ele nem toca no assunto. Se um homem maior e mais pesado que eu pode ser puxado para a água com tamanha facilidade, tenho que pensar com cuidado na minha abordagem. Houve relatos de um rapaz que morreu depois de se enroscar com um salmão-rei. No estado de Washington, Harry Coer pescava com arpão enquanto seu irmão observava da margem. Quando ele arpoou um salmão-rei, o peixe arrancou com tanta força que ele foi arrastado para dentro do rio gelado. Segundo os depoimentos, o corpo todo machucado do rapaz foi retirado com os restos do peixe de 30 quilos que o arrastou para a morte. Mas será que o salmão-rei está por trás de alguns dos desaparecimentos aqui no Alasca? Não estou familiarizado com este peixe, então não sei bem ao certo o que esperar. Esta espécie gigante de salmão se reproduz nos afluentes do rio Copper. Para chegar ao local onde posso encontrar um deles, terei que enfrentar uma viagem perigosa de 27 quilômetros, cortando a mata fechada. Não me sinto à vontade nessas corredeiras geladas. Mas o vigoroso salmão-rei é capaz de nadar contra estas águas violentas rio acima. São mais de 300 quilômetros a partir do mar até seu local de reprodução. Estando muito perto da água e observando de perto, é turva e leitosa. Não dá para ver direito. Isso é porque essa água vem de geleiras e traz pequenos sedimentos. Sem contar que ela é fria, é gelada mesmo. É onde os salmões ficam. Eles são totalmente adaptados para esse tipo de água. O salmão suporta condições muito extremas. Mas se eu for arrastado nestas águas, posso me afogar ou morrer de hipotermia em minutos. Os peixes descansam em bolsões de águas calmas subindo o rio. É nestes pontos que vou tentar interceptá-los. Salmões param de se alimentar quando deixam o oceano para desovar. Então, para pescar um monstro desses, os pescadores me disseram que tenho que usar uma isca diferente. Isso aqui são ovas de salmão-rei. Os salmões não se alimentam em água doce, mas vendo isso aqui, na frente, eles atacam. Uma teoria para isso, não é certeza, é que eles conseguem reconhecer as ovas e sabem que são de outros indivíduos. Então, eles tentam, por isso, tirar futuros concorrentes da parada. Bom, mais um detalhe. Eu estou usando uma linha trançada de 100 libras de tensão. O molinete está preso ao máximo. E se eu colocar a minha mão aqui, se eu puxar a linha com força, eu posso até cortar os meus dedos. Mas tem que ser assim, porque se o peixe ganhar força nessa correnteza, isso vai pará-lo. Se eu pescar um salmão-rei, tenho que me lembrar de que não é seguro entrar nessas águas geladas do rio. A determinação de um pescador de nunca soltar a vara pode ser determinante aqui. Mas se eu for arrastado nessa correnteza congelante, tão longe de socorro, posso acabar aumentando as estatísticas. Devo me lembrar também que nos rios do Alasca, o perigo não está apenas na água. Na última vez em que eu pesquei no Alasca, um urso apareceu do nada e ficou a poucos metros de mim.
Agora vai. O incidente aconteceu há 4 anos, quando eu pescava o salmão do Pacífico. Olha ali, olha na margem. Sai daí! Os ursos pardos são atraídos até as margens para pegar esses deliciosos peixes. Não. Sai daí, urso. Mas o macho adolescente não queria ter trabalho. Ele queria roubar o meu peixe. Ele vai pegar. Ele tá querendo pegar o peixe que eu pesquei. Agora pode ir. Ele pegou o peixe e voltou para pegar mais. Agora que não tinha o salmão que ele tanto queria, a situação ficou mais perigosa. Cuidado, hein, pessoal. Tivemos que dar um tiro de alerta. Nossa saída dali foi rápida. O fato é que os salmões atraem esses grandes predadores. Embora tenha que focar na água, também preciso manter os olhos atentos para o que está atrás de mim. Mesmo assim, jogo a linha neste rio turbulento. Estou preparado para fisgar um salmão-rei e testar a verdadeira força que ele tem. Não sei se ele fisgou ou não. Se eu quisesse outros peixes além do salmão, eu não ficaria só num lugar jogando a linha 1, 2, 3 vezes. Mas no caso do salmão, alguns estão aqui e outros devem ter subido o rio. Então eu acho que eu vou variar um pouco e esperar que esse peixe venha até mim. O salmão-rei está escondido em algum lugar nesta forte correnteza. De repente, sinto uma fisgada na isca. Fisgou. Peixe grande e correnteza forte. É impressionante como ele é forte. Está bem perto, eu acho. Bem perto. Isso. Olha ele aí. Peguei o peixe. Oh, ele luta com muita força. É um macho. Fantástico. Olha só isso. Muito bem. É macho. É um salmão-rei. Os machos se transformam ao nadarem contra a corrente. A mandíbula se distorce e ele desenvolve caninos afiados prontos para as batalhas nas áreas de desova. Ele nadou mais de 260 quilômetros até aqui sem se alimentar no caminho, mas tinha gordura estocada que foi perdendo até chegar aqui. Estou muito surpreso com tanta energia. Este peixe de 15 quilos dá uma boa queda de braço. Mas peixes 2 vezes maior que ele já foram encontrados aqui. Eu me pergunto se o salmão-rei estaria mesmo por trás de alguns dos inexplicáveis desaparecimentos nesta parte do Alasca. Pode ir. Houve um momento em que eu me esforcei para ficar em pé aqui nessas pedras. A força desse peixe me pegou de surpresa. É fácil você acabar nessa correnteza e nem precisa ser fundo para me arrastar. Chega no joelho, mas o nocaute é certo. Eu consigo entender o que acontece com o desejo de ir além na correnteza e acabar tendo problemas. O desaparecimento de um pescador nesta parte do rio é possível. Mas no caso recente, em que encontraram o barco virado, havia 2 pescadores. E a segunda pessoa? Bom, nós vemos incidentes o tempo todo em que uma pessoa tenta ajudar a outra pessoa que está com problemas e as 2 acabam morrendo. Então, sim, 2 pessoas também é possível. Mas alguma coisa ainda não faz sentido. No caso que investigo, o barco e os coletes das vítimas foram encontrados. Mas por que seus corpos não? Aqui, a água é rasa demais para que 2 pessoas desapareçam completamente. Mesmo o ataque de um urso pardo deixaria provas. Sendo assim, não acredito que eles estivessem pescando no rio. De jeito nenhum. O barco foi encontrado onde o rio se encontra com o mar. Se este acidente fatal não aconteceu em água doce, tenho que considerar o litoral.
Será que os dois pescadores se depararam com alguma criatura forte e grande na foz do rio? Preciso descobrir quais são os predadores que patrulham a costa. Neste trecho do litoral, há poucas pessoas a quem perguntar. Mas minha investigação toma um rumo inesperado quando converso com Boone Hodgson, que cuida de uma cabana de pesca em uma das baías. Oi. Oi. Eu estou investigando o incidente em que 2 pessoas sumiram aqui nessa região. Será que você saberia alguma coisa sobre algum desaparecimento aqui na Bahia? Na verdade, as pessoas desaparecem aqui todo ano. Mas apenas os habitantes daqui ficam sabendo. Aqui é tão isolado que a notícia não chega fora da região. Só esse ano já foram 5. E como as pessoas desaparecem é um mistério, na verdade. As pessoas vêm para um dia de passeio, para curtir, e aí não voltam. Esse relato parece confirmar minhas suspeitas. Pescadores têm desaparecido mesmo em águas calmas. Tais mortes nem chegam a ser noticiadas pelos jornais. Parece que os casos que vi noticiados são apenas a ponta do iceberg. Boone me fala de um desaparecimento inquietante. Donald Graham partiu de Cordova para pescar sozinho. Mais tarde, no mesmo dia, o barco dele foi encontrado à deriva. O motor estava ligado, mas não havia ninguém no leme. Foi mais um caso em que o pescador simplesmente sumiu. Sabe se existem animais perigosos grandes aqui que são uma ameaça enquanto se está na água? Existem. Temos tubarões na região. Eles chegam na margem, perto da gente. Já foram encontrados tubarões aqui? Isso. Está dizendo que se eu sair de barco, é quase garantido que eu veja um tubarão? Com certeza. E eles são bem grandes. As águas geladas do norte não são territórios de caça comum de tubarões. Mas parece que o local é visitado por algum parente do tubarão branco. Tubarões salmão podem crescer tanto quanto tubarões cabeça chata. E há relatos não confirmados de que podem medir até mais de 4 metros. Estou na água há menos de 10 minutos e já vejo nadadeiras dorsais circulando nosso barco. Com certeza é uma nadadeira de tubarão. É muito interessante. À medida que aparece um, outros tantos surgem por aqui. Eles são bem discretos. Vejo apenas a ponta das nadadeiras cortando a superfície da água. Mas o que não sabemos é o que tem realmente por ali. Existem muitos outros lá embaixo, mas a contar pelos que eu vi, não dá para estar na água e ficar a uma distância segura dos tubarões. São raras as pessoas que pescam esses tubarões. Então, diferente do bem cotado salmão-rei, este não é o tipo de peixe que as pessoas arriscam a vida para pescar. Nenhum pescador foi arrastado por tentar trazer um destes. Mas se uma pessoa cair nessas águas, um desses grandes predadores a atacaria? Tubarões normalmente têm o sangue frio e se tornam lentos em águas geladas. Mas os tubarões salmões são bem diferentes. Esses assassinos têm o sangue quente. Eles têm um sistema inteligente de troca de calor que retém sangue aquecido nos vasos sanguíneos no centro do corpo e assim evitam perda de calor em contato com a água fria. Isso garante que os músculos, os olhos e o cérebro sejam abastecidos por sangue até 21 graus mais quente que a água em que estão. Mesmo em temperaturas congelantes, esses predadores são rápidos e atacam ferozmente. Eles têm os dentes e a força para isso. Mas eu preciso descobrir se eles também têm disposição para atacar. Esses tubarões não são conhecidos por comer humanos, mas poucas pessoas vêm até essas águas para nadar. Então, tubarões salmões raramente encontram humanos. Para ter certeza de que eles atacam pessoas, percebo que é hora de deixar a vara de pescar de lado e testar a agressividade deles do único jeito que conheço. Eu não tenho alternativa e então eu vou me expor como isca. Estou nas águas geladas do Alasca, à procura de um peixe que pode estar por trás de desaparecimentos misteriosos de pescadores locais. E acabo de encontrar um suspeito de 3 metros.
Nunca ouvi relatos de tubarões-salmões que atacam pessoas. Mas isso não me surpreende, porque quase ninguém nada no território de caça deles. Mas e se alguém cair na água? Sem testemunhas dos muitos acidentes fatais, tenho que testar a possibilidade de que ataques de tubarões sejam o motivo de tão poucos corpos serem encontrados. Preciso descobrir mais sobre o método de caça dos tubarões-salmões. Para isso, vou me encontrar com o pesquisador Scott Anderson, que estuda os tubarões da enseada Prince William. Oi! Barco legal. Eu vi tubarões bem perto da superfície, circulando. Como eles agem exatamente? Por que eles ficam circulando na superfície ainda não sabemos. Ninguém tem certeza do que é, mas parece que tem a ver com um comportamento de descanso. Nós vemos muitos circulando constantemente e... se você jogar alguma coisa, uma isca, por exemplo, você espera uma reação, mas eles saem para outra direção porque eles não estão ali se alimentando. Mas Scott já viu esses tubarões quando se alimentam, e são criaturas totalmente diferentes. Os tubarões-salmões vêm até aqui para comer salmões, e são muito agressivos na hora de comer. Eles sentem o cheiro e os perseguem até pegá-los, e vão atrás de outras coisas na água também. Se virem uma água viva, vão atrás. Eles já morderam um hidrofone e uma câmera. Esses predadores de olhos grandes partem para seus ataques vindo de baixo, projetando-se para fora da água ao avistarem as presas. É o mesmo tipo de ataque de seu parente, o tubarão branco. Os tubarões brancos são conhecidos por confundirem humanos com comida. Isso também vale para tubarões-salmão? Se uma pessoa estiver se debatendo na água, o que acontece? É possível que o tubarão-salmão ataque essa pessoa? Eu não acho que seria um problema, mas a chance de serem territoriais e acabamos não entendendo. Com os sinais errados, eles podem tentar atacar uma pessoa. Então, sim, há possibilidade que podem atacar, mas não se sabe. Parece que tive sorte em meu primeiro mergulho, porque os tubarões mais próximos não estavam a fim de caçar. Mas preciso saber o que aconteceria se alguém estivesse na água quando os tubarões estivessem com fome e quisessem caçar. Scott aceitou se juntar a mim nessa investigação e seguimos para um local muito perto do continente, onde ele acredita que vamos encontrar tubarões-salmão caçando. Para saber se estamos no local certo e se há tubarões por aqui, uma câmera de controle remoto me dá rapidamente o cenário embaixo da água. Uma água viva ali. Oh! Tinha um tubarão na tela. Onde será que ele foi? Para onde será que ele foi? Olha ele ali. Está circulando. Está só circulando. Será que é minha imaginação ou esse tubarão está curioso? Lá vem ele. Está curioso. Ele está vindo. Fico imaginando se entrar na água novamente é uma boa ideia. O tubarão está bem no fundo. Está quase chegando ao leito. Oh! Essa não foi a mesma voltinha tranquila que vimos na superfície. Parecia um passeio mais interessado, como quem investiga o seu território. Está claro que os tubarões estão curiosos. Para testar o comportamento deles em seu estado mais agressivo, temos que atiçar o frenesi alimentício jogando iscas na água. Bom, nós vamos tentar chamar a atenção deles usando arenques. Não vamos usar anzóis, só estão presos para segurar. Se os tubarões atacarem as iscas, isso vai criar o cenário que pretendo testar, que é observar o que acontece se um pescador cai do barco quando tubarões caçam por perto. Eu vou soltar Isso. e deixar afundar um pouco. Isso, deixa afundar e traz aos poucos. Vamos ver. Tá vindo atrás. Olha ele aí, tá subindo. Tá vindo. Meu objetivo não é pescar o tubarão, mas atiçar seu instinto caçador.
Usando a vara dessa maneira, eu consigo chamar a atenção dele. Certo. E agora eu vou me trocar. Muito bom, deixa comigo. Agora nós vamos entrar na água com eles. Talvez isso seja muito perigoso, mas é o único jeito de conseguir notar a reação deles às pessoas quando eles querem se alimentar. Scott disse que eu vou ficar bem apenas com o macacão de mergulho e o snorkel. Espero que ele tenha razão. Ao longo da costa do Alasca, pescadores têm sumido sem deixar rastros. Quero saber se tubarões-salmão, parentes próximos do tubarão branco, atacariam se uma pessoa caísse nessas águas congelantes. Me juntei ao especialista em tubarões, Scott Anderson, para fazer o teste definitivo. Vou entrar no meio do frenesi alimentício dos tubarões para ver como reagem. Mas eu mergulho sem qualquer equipamento de proteção. Uso apenas macacão de mergulho e snorkel. Vou ficar perto do barco caso eles pareçam prontos para me atacar. Agora que estou na água, me sinto totalmente vulnerável. Cada vez mais tubarões surgem das profundezas, seguindo a isca com agilidade e rapidez surpreendentes. Aquele tubarão pegou o arenque bem na minha frente. Eu vi a boca aberta. E depois ele desviou. Estão se alimentando, mas eu não sou a comida. Até agora. Neste momento, os tubarões se aproximam e estou cercado. Eles atacam arenques a poucos metros de mim. Eles miram qualquer coisa prateada e pequena, como o peixe que atacaram. Um tubarão passa muito perto de mim para atacar uma das câmeras subaquáticas que brilham na água. Eu fiquei muito perto dos tubarões. Um deles pegou o peixe bem na minha frente. Ele vinha na minha direção, mas estava focado no arenque. Eu era apenas um obstáculo para ele. Foi uma experiência intensa, mas o importante é que eu saí ileso. Esses peixes estão em frenesi alimentício, sem dúvida, mas não atacam pessoas. Isso é a história que o pessoal conta. A verdade é que eles atacam apenas os peixes. Quando ocorre um ataque de tubarão, normalmente é por erro de identificação. Aqui, esses predadores de olhos grandes souberam me diferenciar facilmente de suas presas e evitaram qualquer contato. Sempre que ouvimos a palavra tubarão, é normal acabarmos achando que são os vilões, mas por poder testar essa suposição tão de perto quanto eu fiz, eu sou forçado a concluir que esses tubarões aqui não são uma ameaça às pessoas. E onde é que isso nos leva? Talvez tenha outra coisa por aí. Minha busca por um peixe perigoso do Alasca me levou à foz de um dos rios nas águas costeiras. Eu me pergunto, se os tubarões não são culpados, existe algum outro peixe grande o bastante para arrastar ou derrubar alguém de um barco? Volto à cidade e vou até as docas. Se houver outros peixes monstruosos aqui, alguém deve ter visto. Saí perguntando e cheguei até o pescador Chris Knowles, que me contou uma história quase inacreditável. Oi, Chris, eu mesmo. Tudo bem? O que é que você sabe? Estávamos pescando um dia, eu e um amigo, num bote pequeno. E um peixe de 90 quilos veio até a superfície. E o Steve, meu amigo, lançou o arpão nele. E eu fui pegá-lo com o gancho pela boca. O peso dele
levou o meu braço para baixo, dentro da boca do peixe. Ele abocanhou o meu braço. E os 90 quilos me puxaram totalmente para baixo. Segurei na borda do bote e ele começou a subir. Eu tentei me segurar para ficar com a cabeça para fora d'água. Eu pedi ajuda ao Steve e ele puxou o mais forte que pôde. Então o arpão saiu do peixe. Então ele acabou caindo de costas no bote. Um linguado gigante atacou o meu braço. Então foi um linguado gigante que atacou você e ele tinha uns 90 quilos, você disse? É o maior peixe que existe no Alasca, ao lado do tubarão-salmão. Um linguado gigante pode fazer um estrago e tanto dentro do barco. A cauda não para, ele começa a se debater e pode quebrar equipamentos, quebrar ossos. Quando isso aconteceu com você, o que você pensou que viria a seguir? O que eu pensei? Que eu ia afundar com o peixe. Essa imagem fica na minha cabeça. Eu estava preso a ele e ia afundar. Eu gritei como nunca na minha vida. E passei 3 dias inteiros cuidando dos ferimentos na mão, que ficou toda cortada. Perdi até sangue. Me surpreende o fato do Chris ter encontrado o peixe tão perto da margem. O linguado gigante é um suspeito inesperado, mas é um predador poderoso. Parece que terei mais uma perigosa batalha para enfrentar. Não! Estou no sul do Alasca procurando um peixe grande o bastante para derrubar um homem e acabo de saber de um suspeito inesperado. Chris Knowles pescava perto da margem quando um linguado gigante quase o levou para a água enquanto tentava pescá-lo. Nós cortamos a linha. Normalmente, esses peixes gigantescos são abatidos com tiros na água. Ficamos sem o peixe, pegamos os Ou arpões. assim que estão no barco, porque mantê-los vivos é procurar problemas. O bote é pequeno, então... Chris teve sorte de sair com vida, mas ele conheceu um pescador que não teve a mesma sorte. Joseph Cash fisgou um linguado gigante pesando cerca de 70 quilos. Quando o trouxe para o barco, o peixe se debateu tanto e com tal força que o atingiu e quebrou uma das suas pernas, rompendo a artéria femoral. Com medo de cair do barco, o pescador ferido se amarrou à manivela. Mas quando foi encontrado, já havia sangrado até a morte. As histórias do Chris me deixam pensativo. Linguados gigantes são pescados aqui há séculos. Mas se esse peixe representa uma ameaça tão grande a pescadores e barcos pequenos, como eles eram pegos antes das embarcações modernas existirem? Para saber mais, vou me encontrar com o pescador profissional aqui do Alasca, John Lenkar. Pescar linguados gigantes é perigoso e dá muito trabalho. Os pescadores tradicionais normalmente usavam equipamentos para peixes bem menores. Antigamente, nossas canoas chegavam ao máximo de 6 metros. Um linguado gigante viraria a canoa, enrolaria a linha nela e o pior podia acontecer. June mostra um anzol antigo e a forma como foi construído é reveladora. Isso foi criado especificamente para evitar o linguado gigante pelo perigo que ele representava para os barcos pequenos? Isso. O tamanho do anzol e a abertura entre a haste e a barbarela determina o tamanho do peixe que se consegue fisgar. Então, um peixe com a boca e a mandíbula muito grandes não conseguiria passar por essa abertura e não seria fisgado? Exato. Eu vou contar uma coisa. Eu acho que eu nunca vi um anzol desenvolvido para evitar peixes grandes. É curioso e bastante engenhoso. É mesmo, mas se alguém vai pescar sem saber dessas coisas e acaba fisgando um linguado gigante, em alguns casos, pode ser fatal. Quando cheguei aqui, não sabia exatamente onde procurar por um possível assassino. Embora o linguado gigante seja um predador marinho, eles se aproximam da costa, muitas vezes até uma foz de rio. Assim, qualquer pessoa que pesque aqui corre o risco de se deparar com um desses monstros. O maior linguado gigante já pescado tinha pouco menos de 230 quilos. É quase 3 vezes o meu peso. É uma espécie voraz. Salmões, lulas, gaivotas e até focas já foram encontradas no estômago desses peixes. Se você estiver num barco pequeno e fisgar um desses monstros, é possível que não seja o linguado gigante a virar o jantar.
Agora, com esse suspeito no meu radar, eu quero descobrir por mim mesmo qual sua força. Estamos indo a um lugar onde os linguados gigantes ficam. E, no momento, eu estou me preparando mentalmente para pegar esses peixes. O que eu não posso esquecer é que os pescadores aqui não tentam trazer os maiores vivos até o barco intactos para depois devolver para a água. Se trazem o peixe para o barco é para matar. Eles atiram neles, lançam arpões, lançam ganchos, e eu não quero fazer nada disso. E é exatamente aí que está o meu grande desafio no momento. Eu quero ver de perto esse peixe enorme sem machucar nem ele nem eu. E eu acho que isso não é uma coisa que alguém já tenha tentado fazer antes de mim. Os pescadores aqui simplesmente evitam o linguado gigante. Mas eu quero olhar essa criatura de perto e devolvê-la com vida ao mar. Essa região aqui lembra o Parque dos Dinossauros. É um belo local para pescar. É difícil acreditar que eles podem estar aqui porque não é fundo. Eu não vejo a hora de jogar a isca na água, mas pelo que eu ouvi sobre esses peixes, nesse momento eu estou um pouco hesitante no meio desse processo todo. Estou usando uma isca grande de plástico e linha trançada de 100 libras de tensão. A isca vai direto para o fundo do mar, a apenas 9 metros de profundidade. O leito do oceano é o território do linguado gigante e espero atrair esse monstro para a minha isca. Parece que vai morder. E não demora muito. Será que devo puxar? Mordeu mesmo. Olha aí, olha aí. Tá na superfície. Vou soltar a linha para ele se cansar. Lá vai ele de novo. Tá fazendo muita força. Olha lá. Não sei o que era. Mas escapou. Parecia um peixe bem grande. Me preparo novamente e espero não ter perdido o grandalhão. Tem alguma coisa aí. Não é tão grande, mas alguma coisa mordeu. Não é o que eu procuro. É um sebastes, uma das primeiras espécies que encontrei quando procurava tubarões. Este é um sebastes. Está mostrando suas nadadeiras. Não estava no fundo, ele fisgou a isca no meio do caminho. É uma das espécies que vive mais tempo nestas águas, podendo chegar a 120 anos de idade. Rapidamente, eu o devolvo para a água rasa. Recomeço e, mais uma vez, após apenas poucos minutos, fisgo uma criatura inesperada e muito interessante. Olha aí. É o chamado lingcod. Lembra um pouco o bacalhau, mas este aqui é outra espécie. Ele é parecido com o cabeça de cobra que pesquei na Tailândia. Tem dentes bem afiados. E como o cabeça de cobra, é um caçador voraz. É um predador impressionante. Vejo muitos predadores por aqui. Todos esses predadores menores atacam a isca com uma mordida parecida. E quando sinto uma criatura mais selvagem na ponta da linha, ele está aí. É ele. Eu sei que é o linguado gigante, fisgando a isca. Acho que peguei. Está vindo. Veio. Assim que o peixe fisga a isca, sai em disparada e me pega desprevenido. Ele mergulhou com muita força. Eu estou sentindo uma força descomunal. Ele está puxando a vara. Esse peixe nada para cima e para baixo.
Ele não para de puxar. Recolher esse peixe será uma luta incrível. Tô vendo. Ele é bem grande. Vamos tentar com a rede. Tudo pronto? Quero trazer o peixe até o barco sem feri-lo nem a ninguém. Agora... Ele quer fugir. Cuidado aí, gente. Cuidado. Na outra ponta. Não. Será que dá pra puxar pelo lado esquerdo? Alguém segura a vara, por favor. Ótimo. Descendo. Pronto. Parece calmo agora. Vamos tentar segurar? Isso, vai. Agora vai. Cuidado, Isso. gente. As nadadeiras não estão feridas. Muito bem. Vamos Esse aqui com é um cuidado. linguado gigante que pesa uns 50 quilos. Muito pesado para levantar e para trazer também. Depois de vê-lo se debater, não tenho nenhuma dúvida sobre as histórias que ouvi a respeito desse peixe dentro de barcos, ferindo pessoas. Achamos que esse tipo de peixe é bom para comer, mas esse aqui está no topo da cadeia alimentar. É um predador nato, sem dúvida nenhuma. Olha o tamanho dessa boca e desses dentes. Ele pode abocanhar e engolir com facilidade. Com a cauda longa e a musculatura forte, ele ganha força explosiva na aceleração. É um predador de aparência esquisita. Nunca tinha visto nenhum predador como este em água doce, com 2 olhos de um lado só da cabeça. Embora ele pareça ter se acalmado dentro do barco, não quero me arriscar muito. Lá vai. Quando eu cheguei aqui no Alasca, eu queria descobrir se existia alguma coisa na água que pudesse ser responsável por algum desses casos de desaparecimento de pessoas sem explicação. E a resposta, com certeza, é sim. Existe um peixe muito grande e forte que habita as baías e bocas dos rios nesta costa. Vamos lá. Se um pescador azarado lutar com um desses peixes, é bem possível que ele seja arrastado e se perca nessas águas geladas. Pelo menos um pescador foi reconhecidamente morto por um linguado gigante, essa espécie que é muito respeitada entre os moradores do Alasca. Nessas águas hostis, tempestades e acidentes de barco causam muitas mortes. Mas pescar um desses monstros pode ser uma surpresa mortal. O fato é que, ao ouvir tudo o que eu vi sobre esse peixe, eu até posso me considerar com sorte por ter me encontrado com um deles e ter escapado.